Bom dia, nono ano. Vamos começar a nossa aula de hoje sobre um assunto que é o assunto mais sensível da Segunda Guerra. Hoje vamos falar sobre os campos de concentração e o Holocausto. Como vimos, o nazismo e o fascismo tem sua estrutura ideias muito preconceituosas, ideias de superioridade racial, superioridade cultural e uma grande política de ódio. A base desses pensamentos políticos é voltada para o ódio. É concentrar o ódio, focar o ódio do povo em determinado alvo. Pode ser um alvo étnico, pode ser um alvo religioso, pode ser um alvo social também. Mas nesse caso da Segunda Guerra, temos mais de um exemplo. Os campos de concentração, também chamados campos de extermínio nazista, foi voltado para diversas minorias da Alemanha e também dos países conquistados, que ali estavam pessoas que não fizeram nada de errado. Elas apenas são diferentes do que os alemães são. São diferentes do que o Hitler achava que era necessário ter para ser da raça superior ariana. Todas essas ideias de raça, de superioridade racial, são conceitos completamente errados, porque somos todos seres humanos. Não existe nenhuma raça entre nós, apenas diferenças físicas que nos diferenciam. Algumas pessoas têm a pele mais escura, outras têm a pele mais clara, outras pessoas têm o olho puxado, outros o olho mais aberto. Coisas que não mudam em nada. No fim, somos todos seres humanos. E na política de ódio, já antes mesmo da guerra, os nazistas e os fascistas já faziam perseguições. Destruíam uma loja que era de uma pessoa que era judia, espancavam uma pessoa que era homossexual, também perseguiam pessoas que eram islâmicas. De todas as coisas que pudessem ser vistas como minoria, os judeus em particular tinha-se um alvo para o nazismo, mais para o nazismo do que para o fascismo. O fascismo também perseguiu, tanto quanto o nazismo. Estamos falando de Itália e Alemanha nos dois casos. Perseguiu, fez campos de concentração, mas a ideia de extermínio, a ideia de exterminar sistematicamente, era algo do nazismo. Criar um sistema de extermínio de uma minoria não estava tanto com Mussolini. Tinha-se a ideia, sim, mas não era tão forte quanto no caso nazista com Hitler. Entre as políticas nazistas de combate aos seus opositores estavam os campos de concentração, locais de confinamento de presos políticos, inimigos do regime e prisioneiros de guerra. Uma coisa que a gente deve falar, não eram todos postos no mesmo campo. Tinha-se o campo de prisioneiros de guerra, tinha o campo de prisioneiros políticos. O que é um prisioneiro político? Pode ser um deputado, um vereador, um prefeito que não era a favor do partido nazista, e aí ele era denunciado e preso.
inimigos do regime são pessoas que eram contra aquele regime nazista, até mais enfaticamente, não só de ideia, de propagar a ideia de que o nazismo era ruim. Eram pessoas que sabotavam uma base nazista, sabotavam uma construção do governo, que desviava, digamos, tá indo armas para o fronte oriental, lá para enfrentar a União Soviética. Essas pessoas iam lá, roubavam os carros de armamento e passavam no contrabando para os aliados. Todas essas pessoas foram presas. Lógico, acho que eles conseguiram capturar e capturavam bastante. E levadas para esses campos de concentração. Eu vou dar uma separação para vocês. Nem todo campo de concentração é um campo de extermínio, mas todo campo de extermínio é um campo de concentração. Não é, explicando mais precisamente, não é todo campo de concentração que tinha um local para exterminar as pessoas. Campo de concentração, essa ideia, campo de concentração de prisioneiros, não é algo que os alemães inventaram. Já se tinha notícias de campos de concentração bem antes, inclusive da União Soviética. Eles tinham feito campos que são chamados gulags, que são são prisões políticas de inimigos do regime soviético. E tinham também certos campos de concentração para minorias perseguidas, que esses eram os pogrões. Os pogrões, na verdade, é mais usado para a política de perseguição dos soviéticos. Mas, assim, não é uma novidade. É meio ruim falar a palavra novidade. Geralmente a gente usa novidade para coisas boas, mas a novidade que os nazistas trouxeram foi que eles fizeram campos de concentração, onde ali os prisioneiros eram submetidos a trabalhos forçados, escravos mesmo. Se tornavam escravos da indústria alemã, tinham que se quebrar pedra, fazer mineração, um monte de coisa. Totalmente desgastante, sem nenhum respeito à integridade humana. E os campos de extermínio, esses já são diferentes. Eram campos que o propósito dele a gente vai trazer determinada quantidade de pessoas para cá, e aqui a gente vai matando de maneiras diferentes. Em uma produção industrial de morte. Seria uma indústria da morte. A ideia do campo de extermínio joga as pessoas para cá, vamos testar novas maneiras de matar. Vamos usar essa maneira aqui que vai matar rápido, a gente fica com menos prisioneiros. Essa era a ideia do campo de extermínio. Na década de 1940, esses locais também passaram a ser utilizados para abrigar grupos considerados inferiores, que não faziam parte da raça ariana e que prejudicavam a tentativa de manter a suposta pureza alemã. Assim, judeus, homossexuais, pessoas com deficiência física ou mental, ciganos e afrodescendentes eram levados aos campos de concentração. Quando capturados, os prisioneiros passavam por um processo de triagem. Eles tinham de deixar todos os seus pertences, raspar a cabeça, muitas vezes, além de seguir as rígidas ordens militares de convivência. No campo, os mais resistentes eram designados para serviços pesados, geralmente relacionados ao esforço de guerra. Como se isso não bastasse, os prisioneiros também serviam como cobaias humanas para experiências tidas pelos nazistas como científicas, passando por muitas humilhações. O que são essas experiências nazistas científicas? Seria, digamos, nossos cientistas conseguiram desenvolver esse composto químico aqui, que ele deixa a pessoa mais ligada, a pessoa fica mais ativa, fica eufórica, age com mais energia em atividades físicas. Quer saber? Bota lá para os prisioneiros testarem, vamos ver o que faz. E esse composto
que pode ser cocaína, pode ser heroína, podia ser várias drogas que a gente sabe que são nocivas. Eles testavam nos prisioneiros, porque eles viam os prisioneiros com vidas descartáveis. Nós temos uma ideia, esse cientista aqui acabou de descobrir uma teoria de que pode tornar uma pessoa que não é ariana. Como ele faz isso? Pega o sangue de uma pessoa ariana, faz aqui um tratamento químico e bota na corrente sanguínea da outra pessoa. Eles faziam experimentos desse tipo. E coisas muito piores. É daí para baixo. Grande parte da população alemã não sabia das atrocidades que ocorriam nos campos de concentração. A propaganda nazista manipulava a imagem do governo, escondendo a desumanidade que o caracterizava. Somente após a derrubada do nazismo na guerra é que muitas das crueldades praticadas nos campos vieram à tona, gerando impacto traumático na população alemã. Então, o que a população alemã era comunicada era que o governo alemão tinha uma solução final para o problema dos judeus, uma solução final para o problema dos homossexuais, uma solução final para o problema dos islâmicos, por aí vai. Que solução final é essa? Não se fala, é uma solução final. Era a única coisa que as pessoas eram informadas. Isso exime a culpa do alemão que votou no Hitler? Não. Desde o início estava bem claro ali que ele iria perseguir, ele iria desapropriar, ele iria jogar na miséria todas as minorias que ele odiava. Agora, a questão do extermínio, dos campos de extermínio, só veio à tona realmente quando a Alemanha começou a perder. Por quê? Ela não ficava necessariamente no território que a gente chama de Alemanha. Ela ficava mais para os territórios conquistados. Auschwitz, que é o mais conhecido campo de extermínio, fica na Polônia. E os primeiros a acharem esses campos de extermínio, de saber o que os nazistas estavam fazendo com as minorias, foram os soviéticos. Não se tinha a prova concreta, antes do avanço dos aliados sobre a Alemanha nazista, desses campos de extermínio. O que se sabia é, está tendo uma perseguição a essas minorias, pessoas estão sendo mortas nas ruas, e a maioria está sendo presas. Primeiro, elas foram desapropriadas de suas casas e jogadas em bairros projetados para elas, que eram bairros simples, bairros murados, que eram os guetos. Essa foi a primeira parte da perseguição, ainda antes da guerra. Nessa parte, algumas pessoas já mais politizadas, que eram diplomatas, de outros países, até do Brasil, inclusive. A gente tem um exemplo, se me lembro bem, é a esposa do Guimarães Rosa, que era diplomata na Alemanha, e quando soube que estava tendo perseguição aos judeus, ajudou alguns judeus a saírem da Alemanha. Temos outros exemplos de pessoas que ajudaram na extração de minorias. Ciganos, ciganos também eram perseguidos. Ciganos, judeus, homossexuais, islâmicos. Que a gente tinha certas redes de resgate dessas pessoas antes da guerra. Durante a guerra dificultou, porque afinal, em estado de guerra, o estado é mais vigiado, é mais tenso, tem combates, era mais complicado. Mas a gente tem outros exemplos de pessoas físicas e de organizações que se movimentaram para extrair as pessoas. É nessa que muitos judeus vão para os Estados Unidos. Uma organização que ajudou a tirar pessoas da Alemanha nazista foi a Igreja Católica. Ela,
meio que dava um certificado de batismo para dizer que, não, essa pessoa não é judeu não, ela é católica. Aí a gente vai, ela faz parte da nossa comunidade, a gente vai levar ela lá pra Espanha ou pra Portugal, porque a gente tá fazendo um trabalho lá. Teve-se muito disso dentro da igreja. Teve-se também de diplomatas mesmo de vários outros países que se conversaram entre si para fazer uma rede de esvazio dessas pessoas da Alemanha antes da guerra. Durante a guerra a situação é outra. É mais complicado tirar as pessoas de lá. E algumas pessoas que saíam também não tinham noção dos campos de extermínio. Os campos de extermínio foram mais pra frente. Até durante a guerra as pessoas conseguiam sair. E geralmente a maioria não era dos campos. Então a informação dos campos mesmo só foi concretizada quando os aliados, primeiro com os soviéticos, depois com os americanos e ingleses, conseguiram avançar em cima dos territórios dominados e foram chegando nesses campos. Eles acharam que era campo só de prisioneiros e quando foram ver, alguns eram de extermínio. É nessa que tem-se fotos, por exemplo, uma montanha de corpos de pessoas que iam ser cremadas, ou de vários prisioneiros quase esqueléticos, de tão magros. E foi nesse momento e meio que concretizou-se a imagem dessa malignitude de maligno do nazismo. Eles já se tinham noção de que era um governo que perseguia, que oprimia, que tirava das pessoas o que elas tinham se elas não fossem do grupinho deles. Mas a ideia desse mecanismo de extermínio foi se ter conhecimento lá pro final da guerra. E esse é o que a gente chama de Holocausto. Um dos grupos mais afetados pelas políticas segregacionistas nazistas foram os judeus. A princípio, eles eram identificados pelo governo alemão como a estrela de Davi, que indica a sua religião. A estrela de Davi é aquela que são dois triângulos, um para baixo e um para cima. Muitos eram obrigados a viver nos guetos, como eu falei para vocês, locais especialmente destinados aos judeus. O gueto de Varsóvia, por exemplo, instalado na região da Polônia, continha mais de 400 mil pessoas, em sua maioria judeus. O dia a dia em um gueto era marcado pela vigilância constante, pela violência e pelas péssimas condições de higiene e alimentação. No início dos anos 1940, os nazistas estabeleceram uma nova política em relação aos judeus, passando a enviá-los aos campos de concentração. Nesses locais foram cometidas muitas atrocidades com essa população, que marcam até hoje a história do povo judeu. Além de participarem de experiências científicas, eram obrigados a trabalhar de modo forçado, em condições desumanas. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, grande parte dos judeus que viviam nos campos de concentração foi morta. A política de extermínio em massa desse povo ficou conhecida como Holocausto e fazia parte dos planos nazistas de acabar com a população consideradas impuras. Estudiosos afirmam que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos durante as ações nazistas na guerra. Esses 6 milhões conta desde de antes da guerra até o pós-guerra. É todo esse período que os nazistas ficaram no poder. O que é muita gente. Qual era a ideia em si dos campos de extermínio? Era puramente de ódio mesmo, fazia parte da política deles. Os judeus foram em grande parte alvo, porque se tinha aquele preconceito já antissemita muito antigo. O preconceito antissemita vem desde da Idade Média, lá no início. Muitas pessoas até conhecidas da história foram antissemitas. O Martinho Lutero tem um tratado de
dos judeus e como lidar com eles, é o nome do tratado dele. Em que é um tratado completamente preconceituoso. Tem-se reis, antes até da... A Alemanha nazista não foi a primeira a perseguir e matar judeus. Ela fez isso de maneira industrial. Esse é o que assustou tanto. Outros reis da Idade Média fizeram isso, na Idade Moderna também. Então, a ideia de ser contra o judeu era algo antigo. E, aliás, uma coisa que é bom a gente pontuar. Antissemita não é só judeu. O antissemitismo também pode ser usado para os árabes, que são povos semitas. É que, como o caso do Holocausto judeu foi tão famoso, as pessoas logo associam que antissemitismo é só para judeu. Mas não, também é para o árabe. E existia assim, todo um planejamento até científico de como fazer o extermínio ser cada vez mais efetivo. O plano era realmente exterminar todos, não sobrar ninguém. Era um plano de genocídio. Quando eu falo que a política nazista que foi nova em relação aos outros que perseguiram os judeus, ciganos, etc., é porque era uma política industrial, era porque esse era o pensamento. O pensamento nazista era: vamos fazer uma linha de montagem em que o produto é o judeu e o objetivo é ele ficar morto. Esse era o pensamento dele. Era a base de consciência, é difícil de falar, mas era a base de ideologia desses campos de extermínio. E era para todo o povo. Tipo, não se tinha, por exemplo, a ideia, não, as crianças a gente não mata. Não, até as crianças matavam. Bebês eram mortos. Todos os que podiam ser mortos seriam mortos. E eles tinham a ideia de separar por grupos. Esse campo aqui é dos judeus, esse aqui é dos ciganos, esse aqui é dos prisioneiros de guerra, esse aqui é dos políticos, esse aqui a gente bota os islâmicos e por aí vai. E algumas tecnologias que eles usavam nos campos de extermínio, como a câmara de gás, eram tecnologias de guerra. Eram tecnologias que primeiro foram ideias, armas pensadas para a guerra, que não está se usando na guerra, usa lá neles. Não tem assim muito mais o que falar, gente. O Holocausto, ele foi uma política para apagar todo um povo. Tanto é que no pós-guerra o mundo cai muito em cima do governo nazista. Não é à toa que na Convenção de Nuremberg, que é onde houve o julgamento dos oficiais nazistas, dos oficiais do partido nazista, se bateu tanto na tecla da colaboração para esse extermínio de pessoas. E penas nunca foram tão altas assim no pós-guerra. Muitos foram sentenciados à morte. Porque o que os nazistas fizeram meio que foi classificado... foi classificado como um crime contra a própria humanidade. É algo tão horrível, foi uma política tão agressiva de perseguição, de opressão e depois de extermínio, que criou-se uma nova categoria de crime. A ideia de crime contra a humanidade, crime contra os direitos humanos, veio muito porque houve-se esses campos de extermínio. A gente vai ver isso no vídeo pós-aula, melhor, mas a ONU, que nasceu depois da guerra, e a Conferência de Direitos Humanos, teve muito em base dos crimes que a Alemanha nazista cometeu. Lógico, não só eles os grandes culpados da guerra. Tem-se também os japoneses. Os japoneses cometeram muitos crimes de guerra.
Inclusive, eles faziam políticas de genocídio. O que é o genocídio? O genocídio é uma política, um plano, uma ação que visa, de propósito, exterminar uma etnia, uma nação, uma classe social. E genocídios aconteceram antes na história da humanidade, mas o que os nazistas fizeram, o que na Segunda Guerra aconteceu, alcançou um outro patamar de genocídio. A gente está falando de milhões de mortos em um período de tempo muito pequeno. E são mortos que, na sua grande maioria, não são soldados. São civis. São pessoas que não tinham nada a ver com a guerra. Inclusive, a pessoa nem podia ser contra algumas políticas, digamos, econômicas do regime nazista. Mas se ela tivesse ali na lista, ela iria ser exterminada. Não se tem relatos de pessoas, digamos, que eram a favor e acabaram indo. Geralmente ia contra e ia pra lá. Mas isso tudo veio de uma ideologia. Os campos de extermínio não existiriam sem que o nazismo fosse feito em base das ideias de Hitler. É aí que vem a grande culpa dele na guerra. Nada da Segunda Guerra teria sido como aconteceu se não fosse por causa dele. Ele instigou tudo, ele confabulou tudo. Lógico, a ideia dos campos de extermínio teve-se um grupo, que ele era o líder, que se reuniu para fazer esse extermínio de pessoas. E além disso, outras políticas até de morte, de perseguição, feitas em outros lugares que não sejam nos campos, teve ele como o grande mentor. Então é por isso que quando se põe a culpa das mortes na guerra em cima dele, não está errado. Porque as mortes na guerra não aconteceriam se não fosse por causa dele, se ele não tivesse pensado em tudo. Lógico, não vamos pensar que, então é só ele é culpado. Não. Quem ajudou é culpado. Quem concordou com as ideias dele são culpados. Ainda mais de crimes que, infelizmente, eu nem posso falar pra vocês por causa da idade de vocês. Mas crimes que eram feitos, digamos, no momento em que o país era dominado. Em que... por exemplo, se invadiu a Iugoslávia e lá tinham-se pessoas de uma cidade que conseguiu resistir bem aos ataques depois elas foram dominadas. Porque vocês resistiram 2 dias ao ataque nazista, todo mundo vai morrer. Junta na praça e fuzilava todo mundo. Coisas assim. Os nazistas não tinham respeito pela ideia de direitos humanos. E até de crime de guerra eles não tinham respeito por isso. Eles só iam lá e exterminavam. E por que isso é ensinado? Por que um tema tão sensível é ensinado? É porque é um grande erro na história da humanidade, é uma grande mancha da história da humanidade. Ensinar sobre o Holocausto, ensinar sobre os campos de concentração é a função prática da história, você mostrar o erro que foi cometido para que não aconteça de novo. E, infelizmente, genocídios não pararam com a Segunda Guerra Mundial. Aconteceram outros depois. Mas a humanidade já tinha mais noção de como identificar uma política genocida e, acima de tudo, já tinha mais propensão a punir. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, os países se comprometeram mais em se um vizinho nosso estiver fazendo isso, vizinho, eu estou falando em país, por exemplo, a gente está aqui na América do Sul
E na Guiana o presidente de lá está perseguindo e fazendo um genocídio de indígenas. Os países da região, eles, pelo direito internacional, têm o direito de intervir ali. Ó, para com isso. Pode parar de perseguir as pessoas, a gente vai invadir você e vai derrubar você. Genocídio é crime aos olhos do mundo. Então, as atitudes de ódio no nazismo meio que definiram o que seriam os crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade é crime contra o mundo inteiro. Em todo o mundo, aquilo é visto como um crime. A escravidão é, o genocídio é, e a perseguição a uma etnia, a uma religião é vista como crimes contra a humanidade. A gente para por aqui, vamos para o nosso recreio, voltamos 10h20 com a finalização aqui do nosso capítulo.